Oi, gente, estamos aqui de volta no nosso podcast sobre saúde mental e tá tudo bem, na sua terceira temporada. E nesse episódio muito especial, eu vou receber duas coautoras do livro Terapias que Curam, terceira edição. Esse livro que vem aí com muita história, muita dica, muita informação, que é isso que a gente está buscando. E aqui também no podcast trazendo as minhas convidadas para poder falar um pouquinho sobre o trabalho delas sobre saúde mental. E eu quero agradecer, antes de tudo, os meus parceiros, Anca Sushi, Jandira Joias, a editora Perencim, que está aqui ó, com os meus livrinhos já, que é também a editora do Terapias que Curam, e de outros projetos que estão vindo aí, o famoso Vem Aí. E vamos dar boas-vindas para as minhas convidadas. Gente, fugiu até a coisa que eu olhei para ela e falei: Maria, seja bem-vinda. Mais uma vez, segunda vez aqui no podcast é sobre saúde mental. Acho que você teve na primeira temporada ou na segunda, agora eu não sei. Também. Foi em 2023, que eu tava grávida. Por isso que eu lembro. Gente, é mesmo. A Helena estava a A caminho, caminho e né? ela tá com 2 e 3 meses, então. Eu acho que eu tô sem memória, mas eu acho que é a primeira temporada. Mas eu vou rever, mas vocês podem olhar aí para vocês verem que foi um bate-papo super interessante como de comunicação não violenta e hoje a gente vai falar novamente. Muito obrigada, seja bem-vinda mais uma vez. Eu agradeço E também. agora a estreante aqui no meu podcast, Hum, Jordana Oliveira, seja Obrigada. bem-vinda. Jordana Correia. Correia, gente. Errei. Hoje eu tô muito ruim de nome. Gente, você sabe que eu acho que eu botei Oliveira em tudo, tá? É, depois dá uma olhada. É Igual Jordana o que a gente estava Correia. falando aqui do incidente. Eu Aham. coloquei Oliveira, será, Jordana? Ela vai trocar. Então vamos É, trocar Correia. é. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tá animada para Tô falar um super feliz. pouquinho? Tô Ah, animada. gente, e com livro Aham, também. com livro também. Ai, Muito gente, também tô animada. muito animada com esse livro. Esse livro tá quase ali, tá saindo do forno aí, maio, junho, a gente tá com ele. Talvez a gente tenha até um lançamento fora de Juiz de Fora também. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai estar trazendo aí para esse livro. E eu queria, Maria, que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Quem é você, né? Mãe também da Helena. A Helena já tá com 2 anos, gente. O Dois tempo tá anos. passando muito rápido. Muito, Fala um pouquinho pra muito. gente do seu trabalho. É um prazer estar aqui de novo. Acho incrível essa iniciativa de ter cada vez mais espaços para a gente falar sobre saúde mental, que embora as pessoas falem, ai, tá na moda, mas ainda não tá na prática, ainda não tá na casa de todo mundo, ainda não estão nas empresas de todo mundo. Então, que a gente possa sempre estar aqui falando e que o meu trabalho. Eu falo que é a minha vida, né? A comunicação não violenta, as pessoas tem muito mito que envolve, que acha, ai, eu não quero ser boazinha, ai, e não tem nada a ver, né? A comunicação não violenta, eu falo que hoje é o chão pra gente pisar, sabe? É o que a gente tem de dentro da gente. E aí o meu trabalho é fazer as pessoas desaprenderem o que a gente vem aprendendo de forma nada efetiva por muito tempo, né? Se comunicar, se relacionar. Então, hoje, o meu propósito de vida é realmente abranger a comunicação não violenta para que as pessoas realmente tenham a liberdade de ser quem é, né? Que não tenham culpa, principalmente mães, que eu falo que há 2 anos que eu materno, né? E eu não senti culpa até hoje. A minha mãe fica, não é possível. Você tá mentindo. E realmente não, porque a comunicação não violenta, ela me sustenta nesse lugar de ser quem eu sou, em busca de relações que fazem sentido e é com autenticidade, muita empatia. Então, esse é o meu propósito de vida e meu trabalho. Ai, não, e assim, é muito interessante a gente falar que é aquela coisa, né? Praticar o que você posta e o que você trabalha, o que você fala, né? E eu já vi a Maria com a Helena, gente, é uma coisa, ela parece uma adulta, né? Ela vai se comunicando, você tem que ver, é muito interessante. Então, assim, e as crenças, né? Quando a Ela gente vive o traz que ela tá muito de vivendo. quando a gente É, traz de terapias, crenças, né, é do ambiente, né? As pessoas, é também. genético. Genético é 15%. O ambiente, ele O traz ambiente muito traz isso, né? muito. Então, as feridas, né, todas essas questões. E a comunicação é o centro de tudo. Tudo. A comunicação é a única forma de conexão humana, né? É.
Então, não tem para onde a gente fugir. Eu falo muito isso. Quando Mas eu tá faltando, insisto né? na comunicação, principalmente desse ponto de vista da comunicação não violenta, é porque ela é a única é a única forma de conexão. E o que está acontecendo e adoecendo o mundo é a falta de conexão, né? É uma desconexão muito grande da gente com a gente mesmo, das pessoas. Então, hoje é raro a gente ter relações com conexões reais e verdadeiras. E se a gente não olhar para a nossa comunicação, a gente vai continuar nadando, nadando, nadando e Meu se Deus. sentindo sozinho e se sentindo falando com as paredes, que é o que eu mais escuto. É isso, eu falo e ninguém me entende. E é porque a gente está falando de forma nada efetiva. É verdade. E você, Jordano, fala pra gente um pouquinho do seu trabalho. Eu sou a Jordana Corrêa, né, massoterapeuta, e agora estou, já tem uns 3 anos, me envolvendo mais na área da terapia holística. Amo fazer o meu trabalho e os resultados das sessões são ótimos, né? É porque há essa troca de energia, né? A pessoa às vezes chega perto da gente com uma energia baixa, mais ou menos, e aí através do atendimento ela já sai outra pessoa Né? E também a questão da comunicação, né? da Quando a gente não comunicação. fala, aquilo reflete no corpo, né? Você É, percebe isso nos isso seus mesmo, isso mesmo. atendimentos? Reflete no corpo, reflete na mente da gente. E aí a gente vai, né, só indo para o mesmo casulo, só se entrando para dentro de nós mesmos, sendo que a gente tem que procurar ajuda, ajuda Sim. mental, ajuda, né, física, ajuda em tudo. E até mesmo a questão, né, tipo, de também vir um psicólogo, né? Uhum, vira, Vir um vira psicólogo. sim, Não é terapia, mas é É terapêutico, né? é, terapêutico, Demais. vira faz muita sim. diferença. É o que a gente estava falando, né, na gravação também da questão do exercício físico, né, da massagem, de você ter esse momento de autocuidado, de É. você ter essa comunicação. Eu vejo muito nos atendimentos essa questão não só da culpa, mas da dificuldade de falar não. Uhum, As pessoas têm muita Muita. dificuldade de falar não. E fica, eu não consigo falar não. Gente, tem várias técnicas, né? Tipo, para você usar esse não aí. Sim. O que eu vejo em relação ao corpo, eu acho muito interessante, que nada é por acaso, né? A gente está aqui juntos nesse bate-papo, porque, na verdade, a gente fala, o corpo, quando a gente não fala, o corpo sente. O corpo sente tudo, quando a gente fala e quando a gente não fala, é. né? Então, o nosso corpo, ele fala antes, porque a fala, ela vem depois da gente sentir. Então, o nosso corpo, ele sente tudo antes de qualquer coisa que a gente vá se comunicar. Por isso é tão importante que a gente cuide dele como um templo mesmo e entenda ele e conheça ele, porque a comunicação não violenta ela traz muito esse viés que antes de falar vem a escuta, vem o sentir. A comunicação ela é apenas 7% através de fala. O resto todo, ele vem através desse corpo, né? Então é muito importante que a gente cuide dele, que a gente olhe para É. ele, que a gente goste dele. E além da massagem também, a Jordana fez um curso de Reiki comigo. Gente, Também minhas fiz alunas também. estão Todas todas estão alunas. aqui hoje no A Graças- estúdio, professora né? tá orgulhosa. Hoje estamos aqui só na gravação, só pode entrar se for minha aluna, tá? Eles vão fazer um curso de Reiki. Mas o Reiki é É, transformador, né, muito Jordana? transformador, tanto para nós quanto a cada sessão que eu aplico é renovador para cliente e para mim também, porque a gente vai sentindo que há resultados positivos. E quando a pessoa entende isso, fica bem melhor, porque às vezes a pessoa também procura, né, se tratar, mas no meio do caminho ela desiste. Não sei por qual motivo, mas ela desiste, é porque ainda ela não descobriu ainda, né, que o bem que ela está fazendo para ela. Por Sim. algum motivo, não sei, mas tem Mas eu pessoas acredito que que é muita autorresponsabilidade, né? Dá muito trabalho. Dá. Dá muito trabalho ser responsável, gente. Muito dá muito. trabalho. Porque você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua cabeça, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que cuidar de tudo, da sua Sem contar comunicação. quando a gente vai se descobrindo a cada dia, né? Em comunicação, em convivências, porque, nas Sim, terapias, né? sim, Porque tem pessoas que falam, é muito difícil escutar o terapeuta, ele mandou fazer isso, ela manda fazer aquilo, mas eu não consigo. É porque ela está se autodescobrindo, mas sim. É porque dá esse trabalho. é, E aí
a pessoa, com a terapia, isso é uma coisa que eu até mudei agora para 2026, os meus atendimentos, né? A minha sessão integrativa, ela tá ali com várias terapias que eu utilizo, né? O Reiki, barra de Axis, Theta Healing, radiestesia. E eu também parei de atender sessões avulsas. Só pacotes, precisa de uma recorrência. Não adianta, você pode ir lá fazer uma sessão, vai resolver? Vai, ok. Mas ela não vai se sustentar, porque a Exato. energia é o tempo todo você tá ali, É. né? Então você precisa, você não toma banho todo dia, você não escova dente, não faz exercício, não adianta você ir na academia só um dia, né? Não adianta Exato. você não se comunicar, não falar isso. Então, assim, eu trouxe muito isso, vendo os resultados dos meus clientes esse ano. Eu fui avaliando no Natal aquelas mensagens e eu fiquei tão feliz, gente, tão emocionada assim. E como que faz diferença quando a pessoa ela tem essa recorrência? É, E ela precisa entender que a gente precisa se cuidar, né? Diariamente, orar. Às vezes não é nem coisa que às vezes a pessoa exatamente. fala, ah, é muito caro, né? E tudo isso. Mas se você ora, se você se protege, tem várias coisas que você pode fazer e que não tem um custo, né? Sim. Uhum. Que Que contribui vocês... bastante. Sim, mas às vezes a pessoa ela não tem essa É. percepção. É porque a autorresponsabilidade é algo que é novo, né? A gente não aprendeu autorresponsabilidade, nem em casa, nem na escola, nem no trabalho. Porque eu costumo muito falar, assim, essa questão da autorresponsabilidade, porque quando você quebra um vaso em casa, você quebrou um vaso em casa, ninguém vai te ensinar o que fazer. Vão brigar com você, vão falar que a sua avó vai te matar, mas ninguém vai chegar e falar assim: olha só, me dá a mão aqui. Você quebrou um vaso que era importante para sua avó. Vamos lá conversar com ela? Vamos escutar ela? Vamos falar o que você fez? Isso é autorresponsabilidade. Então a gente não aprendeu. E hoje o que eu vejo assim muito das minhas alunas, muito das pessoas que eu convivo, das minhas amigas, é que a gente vai num automático que a gente não percebe nem o que a gente está fazendo, É verdade. né? E a autorresponsabilidade, ela precisa de presença, ela precisa de coragem, né? Porque a gente fala assim, ah, é mais fácil culpar o outro. Não, não é mais fácil, porque culpar o outro não vai resolver o problema. Agora, é o único caminho que a gente sabe fazer. Sim. Né? Então, é buscar caminhos diferentes e a comunicação não violenta, ela traz esse lugar, sabe, de te pegar e falar assim, vamos, vamos olhar. Tá destruindo as coisas aqui. Vamos olhar para outros lugares. Por isso que eu sempre repito uma frase do Alvin Toffler, que foi um futurista, né? E ele falava que o analfabeto do século XXI seria aquele, não que não soubesse falar e né, escrever, e sim que não soubesse desaprender para reaprender. E a gente está num momento que não adianta a gente aprender tanta coisa se a gente Uhum. não desaprender. É. Sim, faz muito sentido. Eu tava vendo, gente, eu achei super interessante esses dias um vídeo de um cara falando sobre os videogames de antigamente. Chegaram a ver isso? Não, achei muito bom. E que antigamente tinha o Sonic, minha época, né, É. gente? Tipo, Aham. Mario, tinha Atari, que tinha aquele da galinha, a gente adorava aquilo. E aí, como que a gente jogava videogame antigamente? A gente ia na casa do coleguinha, o coleguinha ajudava a gente, É. e a gente morria no jogo, era uma coisa impressionante. E que hoje em dia ele estava trazendo isso. Hoje em dia, os jogos, você não morre, você nunca morre. Está ali o tempo todo, você tem isso. E você não tem mais uma comunicação, apesar de você estar se comunicando online com Com milhares de outra pessoas, mas pessoa. você não É. tem uma presença. Não tem E esses presença. jogos, eles não te ensinam a perder. Uhum. Igual antigamente a gente perdia, era muito triste. Aquele negócio dos monstrinhos lá de Gente, a gente chefe. nunca chegava no chefão do Mario, né? A gente nunca conseguia. A gente chamava o primo para conseguir passar pra gente. E aí era um outro tipo de aprendizado, de comunicação, e aí você trouxe essa questão da informação. Hoje em dia, você entra na internet, você tem informação de tudo. De Até a tudo. própria terapia que a gente está falando, tem várias terapias. As É. pessoas fazem, tipo, com o chat GPT também. A Aham. minha IA que eu uso, ela não aceita esses tipos de De questões. abordagem. E nem, tipo, ah, se quero tirar carta para isso. Tipo, ela não tira. Que Eu, bom. particularmente, uso muito inteligência artificial, gente. Gosto muito para organizar as minhas questões. Mas uma questão de uma terapia, né? Uma troca, de você Uhum. perceber o olhar da pessoa, de você ver como ela está se comportando, né? O corpo fala.
tudo você vai prestando atenção ali. E a inteligência, ela é utilizada para poder te trazer aquilo dali que você já trouxe, que ela tem tudo registrado. Então, ela vai É. falar o que você quer ouvir. Então, Uhum. assim, tem um certo desafio nisso, né? Então, a gente precisa trazer como eu vou falar, esse equilíbrio, né? De ter essa questão da informação, de voltar a ser desinformado, né? Para É. aprender a se comunicar e se E cuidar, né? praticar. É. Sim, É, porque vira praticar. um acúmulo de informação e não conhecimento, né? Porque o Sim. conhecimento ele exige prática, né? O conhecimento ele exige que você viva aquilo, Isso. que você experiencie aquilo. E o que está acontecendo com a nossa geração, e eu vou falar nossa, porque a gente está nessa era, né? Não tem de onde a gente fugir. Não tem. Não tem, estamos vivendo essa era, a gente é dessa era, e a nossa geração é isso, assim, principalmente a gente que teve um outro lado, né, porque nós somos as últimas gerações que a gente viveu sem celular na infância, graças a Graças a Deus. Deus. Então, a gente está numa geração que eu falo assim, da nossa galera, que a gente busca uma coisa muito diferente do que já tem, do que já teve. Só que a gente está muito sem lugar, porque a gente está falando coisas que não tá conectando com quem tá Com aí, quem com a tá aí. garotada É. dos 20 anos. É. E quem já foi também acha que é tudo uma baboseira, né? Acha que, ai, lá em casa é sempre assim, quando eu trago alguma coisa diferente com a Helena, é sempre tipo, ai, na minha época, outro dia eu falei com meu pai, a sua época é agora, você tá vivo, entendeu? É A sua verdade. época é agora e a gente só tá pensando, repensando e refletindo. E repensar comunicação e educação é a única forma da gente evoluir, né? A gente hoje falar aqui sobre saúde mental, eu tava ouvindo você conversando sobre a NR1. Cara, não é mimimi, gente. Não Não é. existe isso, sabe? É tão importante que hoje a gente tem consciência, graças a Deus. Isso chama evolução. Hoje nós podemos falar sobre isso, a gente pode defender isso, a gente pode buscar isso e escolher, né? Eu fiz um curso sobre a NR1 para entender mais, e quando eu tava olhando, né, eu falei, gente, eu sempre fui a pessoa que eu saio fora dos lugares que não me fazem bem. Mas eu Sim. tive chance consequências. Entendo que também é dessa geração o não poder sair de certos lugares, porque é muito Sim. fácil virar para você e falar: se você não tá confortável, É. sai. E as pessoas às vezes não têm o A gente, suporte que exato, precisa, né? exato. E a Nem para comunicação não onde ir. violenta, Sim. ela te traz isso por si só. Ela é muito generosa, sabe? A comunicação não violenta, eu falo, ela é muito generosa, porque tá dentro de você. Você precisa desaprender algumas coisas. É um E é um processo. processo, exatamente. Já tá pensando junto. É uma caminhada. E você, Jordana, agora você fez barra de Axis, que é uma terapia É, maravilhosa que eu amo, amo. né? Como que tá sendo para você agora esse Tá sendo aprendizado aí? muito bom, Os porque a gente tá, testes. os testes, os atendimentos, né? Tá cada dia assim, cada semana eu faço em mais uma pessoa e as trocas são maravilhosas, porque é uma conhecendo o lado da outra, né? E a experiência é fantástica. Eu amo, tô amando. E você já sentiu Barras algum e resultado assim em já você? senti desde o primeiro dia do curso. Já É muito senti. bom, Muito bom. gente. Muito bom. Barras são 32 pontos que nós temos na cabeça, né, que são ativados. Então, imagine aí que a gente tem um circuito elétrico dentro aqui, ó, de nós, que através do sutil toquezinho a gente vai ativando dinheiro, controle, criatividade, sexualidade, a Isso. torneira do envelhecimento, né, que pega as questões de crenças também, né, tipo de infância. E aí imagina que a gente consegue ligar todos eles com esse toque e aí a gente chama correr barras, né? Isso. Gente, é maravilhoso. Para os líderes, então, de empresas, eu amo para mim, porque eu já sou uma pessoa que, tipo, né? Gosto muito, acho que ativa muito, acho que traz muita clareza, né? Traz Deixa a sim. gente muito no Abre presente, muitos né? campos para a gente estar trabalhando, estar ganhando, né, com isso tudo na positividade. É muito bom. Sim, com certeza. E até na NR1 também é importante a gente trazer essa questão da comunicação dentro das empresas, né? Porque eu até Com estava certeza. fazendo uma consultoria e aí ela trouxe a questão que era uma de família, né? Então, o colaborador, às vezes, ele não ia na hierarquia da empresa, mas ia no dono. E aí Uhum. tudo desandava, e aí nada funcionava. Então, assim, também precisa dessa comunicação dentro das empresas, né? É porque a comunicação não violenta, né? Ela fala muito sobre você entender as suas necessidades, e você sentir
como que você reage quando a sua necessidade não é atendida e quando ela é atendida, e você buscar diálogo. Sim. E isso a gente precisa o tempo inteiro. Assim, não é só eu como líder, não, é no mercado, sabe? Em todo lugar a gente precisa dessa comunicação. E quando isso fica fluido, porque no início para mim não era, né? Eu conheci a comunicação não violenta tem mais ou menos uns 7 anos e tem 6 que eu trabalho. Não era fluido, porque eu ainda tinha muito da comunicação tradicional, né? Essa coisa de quem tem razão. Eu achava que quando eu saía de uma discussão e eu tinha razão, eu tinha abafado, tipo, uau! E hoje eu vejo que todo mundo perde, sabe? Quando você busca uma razão. Então é um convite mesmo para a gente olhar para o que importa. E outro dia eu estava no Moinho e eu assistindo uma palestra que me marcou profundamente. Eu esqueci o nome dele. Ele é um do Japatê. Já tá igual eu, né? Ah, Japatê deve ser o. Nossa, também esqueci. É um que tem um Mas olho claro? Ah, não, Ih, era o Ricardo não, não era Almeida. o Aham. Ricardo. Ah, então não O sei. Ricardo, eu lembraria o nome, mas Aham. não. Mas eu vou lembrar. E ele falou uma coisa que meio que eu roubei pra mim, assim, porque traduz muito o que é a comunicação não violenta. Então ele falou que, se eu não me engano, foi o pai, o avô dele que falou isso. Como é que você tá nas suas relações? Você tá jogando tênis ou você joga frescobol? E eu achei sensacional, porque assim, ele explicou, né? O tênis você joga, a pessoa, você tem a técnica, você tem duas raquetes, você tem bola. Só que para você ganhar, você tem que fazer o outro perder, né? Então isso é a técnica do tênis. O frescobol, para você ganhar, o outro tem que ganhar também. Então, pro jogo Fluir. fluir, os dois têm que jogar uma bola boa. Então eu tenho que jogar uma bola boa para você me devolver uma bola boa. E aí o que Verdade. a gente está jogando? É verdade. Dentro das nossas relações, né? A gente está jogando tênis, que eu jogo uma bola para você cair, para você se ferrar, para você ficar mal, para Muito você bom, ficar gente. culpado, ou você tá jogando uma bola pra gente fluir na nossa relação. Vou usar isso nas Peguem, eu empresas, já gente. peguei, então peguem. Já tem licença já para isso, Tá né? livre. E aquilo ficou, gente, isso é a É comunicação não violenta. verdade. É um eterno jogar um frescobol. E fico pensando É nas você relações, observar o né? outro. Eu atendo muito a questão, tipo, gente, relacionamento. Às vezes é uma época, né? Às vezes vem a pessoa só de trabalho, às vezes vem a pessoa só de saúde, às vezes vem a pessoa só de relacionamento. E o que mais estraga os relacionamentos é a questão da falta de comunicação. E as pessoas não se comunicam nas relações. E elas Nossa. querem que o outro adivinhe, e aí nas relações todas, né? Tipo, no geral, tanto de amizade É, quanto de relacionamentos mesmo, né? Então é Sim, bem isso. sim. Você tem dificuldade de falar? um pouco Mas tenho. já Mas tá. já estão melhorando. É. Isso E mesmo. como você se sente quando você fala assim? Eu tento sempre me observar se eu estou melhor do que as últimas tentativas que eu fiz, né? E vou buscando cada vez mais estar melhorando, porque eu sei que isso também contribui para a minha profissão, para o Sim, meu entendimento com as pessoas, né? Mas foi muito bom os cursos, isso me ajudou bastante eu entrar nessa área, porque eu sempre gostei de trabalhar o próximo, de cuidar do próximo, né? Então, nas minhas sessões de massagens, é isso que a gente estava comentando, que as meninas comentaram, né? A Áurea, que você é uma psicóloga, né? sim. E tem pessoas que às vezes falam assim: ah, hoje você não coloca música nenhuma, não. O que eu quero mais é ficar relaxada. Tudo bem. Ah, hoje você não coloca fonte, não, porque hoje eu quero ficar só ouvindo a música ou nada mais, né? E a gente vai só se descobrindo, se redescobrindo. É muito É, transformador, né? E você trabalhar com o que você ama é muito é muito bom, bom. né? Isso ajuda bastante. Ai, Não gente, eu adianta a adoro. pessoa querer ganhar dinheiro com coisa que não gosta de fazer, não. É, a gente precisa olhar para isso também, né? É o que você falou, às vezes é aquela coisa que você não pode tirar a pessoa dali, mas a gente pode buscar trabalhar com coisas que a gente gosta, né? Igual a Jordana fez o reiki, fez as barras, gente, eu amo, sou apaixonada. É, E aí você vai agregando esse valor para a pessoa, né? Às vezes a pessoa está ali fazendo a massagem, faz um reiki isso. nela, tô com É isso dor que está acontecendo, aqui, é. né? E vai Faz vendo o tipo, resultado. né, é um pacotinho aqui, outro ali, e ela sente, na mesma hora a pessoa sente que há resultados positivos, e por isso que ela volta, e por isso que ela quer de novo, né? E a comunicação não pode parar. Não, não pode. E fala um pouquinho pra gente, Maria, como que foi essa experiência? É o primeiro livro?
É o primeiro livro. Ah, Na verdade, eu já tenho um meio escrito que eu chamo de e-livro, porque eu não ah, gosto de e-book. Então aham. eu chamo meu e-livro, ele estava na metade. Mas nunca fluía assim. Eu sempre tive um sonho de ter um livro físico. Eu acho muito chique. E eu, Eu e, também. e eu amo livro físico, então, nossa, eu fiquei assim, eu até te falei, né, que veio assim num momento que se eu parasse para pensar, eu ia falar assim, não vou dar conta, eu não tenho como, mas como é um desejo latente, assim, porque eu acho que um livro, ele é uma janela aberta. E eu imaginar que a minha mensagem, que as minhas palavras, os meus pensamentos, eles vão chegar a lugares inimagináveis para mim, pessoas vão ler e vão colocar o seu próprio ponto de vista naquilo que eu tô lendo. Gente, isso daí me dá, eu nem sei explicar. Assim, é muito, muito interessante para mim. Ai, fico muito feliz. E você? Como Eu que foi, gosto. assim, esse convite, essa expectativa para o livro? Foi boa, foi a primeira vez, né? Agradeço muito e eu acho que vai ser uma das primeiras experiências, porque eu também gosto muito de ler, não de escrever, eu acho que eu não, no momento eu não me sinto para isso, não. Mas de leituras eu gosto muito, porque a gente vai aprendendo, né? A cada um que a gente lê, que a gente vai trocando as experiências, é muito bom. E o legal da coautoria, né, que eu gosto muito, é que você vai estar levando a mensagem para vários lugares. É. Então, por exemplo, aqui no Terapias 1 tem autores de Belo Horizonte. No 3, que vão estar presentes agora no nosso. Então, em Belo Horizonte vai ter a pessoa lendo a sua história. No Sul, com a Laila, vai ter a pessoa lendo Como a a sua gente tá à história. venda deles aqui, né? E são Exatamente. vários pontos de vista que eu achei muito interessante e me fez lembrar muito que ano passado eu tive a grata escolha de fazer arte terapia Ah, com a Bel e foi em grupo. E você, porque eu sempre fiz terapia a vida toda, mas sempre individual. E foi uma experiência que, assim, eu não sei nem explicar o tanto que foi transformadora. Porque você tá ali junto com várias pessoas e ouvindo pessoas e ouvindo o ponto de vista das pessoas é tão transformador quanto você contar a sua história, sabe? sim. Então eu acho que uma coisa que me encantou também, que foi um convite que me despertou, foi a coautoria, porque eu acredito muito em pontos de vista, né? Eu acho que cada um tem o seu ponto de vista. E Sim. eu busco muito o ponto de vista dos outros, porque a gente é limitado dentro do nosso ponto de vista. Sim. Então, você ter ali várias pessoas falando de um assunto é muito interessante, porque são pontos de vistas que eu não chegaria aonde o que você chegou, aonde ela chegou. Então, a gente vai poder trocar isso até pra gente mesma, né? É. Então, é super interessante. Você falou em arte e terapia, eu tô fazendo lá na editora, né? O Daimon, que é o marido da Rafa, marido já, né? E ele é albanês, gente. E ele é um artista, assim, impressionante. Aí já fui em 3 artes e terapia. Cara, pintando bolsa. Vou mostrar minha bolsa. Eu mostrei minha bolsa pra você? Não, Não, de eu minha quero ver. bolsa. Aí agora vai. Minha árvore de Natal foi eu que fiz lá. É muito bom. Só que no primeiro dia ele falou: Ellen, você é muito estressada. Porque eu já tava pintando um negócio assim, já desesperada. Aí agora não, agora eu tô pintando calmamente, fiz um detalhezinho no cactus. E é muito bom isso também. Eu percebi que a junção da terapia com a arte, ela me deu, assim, um pertencimento, sabe? Uma beleza que eu não conhecia. E eu achei formidável, e principalmente em grupo, porque eu Sim. tenho, em grupo eram 6 pessoas, 6 incríveis pessoas. E aí você tem um tempo de fala e 5 de escuta. Ah, legal. E a comunicação, né, não violenta, ela traz a importância da escuta. Na verdade, a escuta ela é a mais importante dentro de um processo de comunicação. Então, eu pude treinar a minha escuta ali naquele momento e você vai vendo vulnerabilidades que você, no final das contas, parece que todas as histórias passam por você, atravessam você. E é muita comunicação, Ah, né? É legal. muita Esse comunicação. meu é mais arte mesmo, gente. Não tem É, tanta, não não tem tem escuta, terapia. mas é umas 15 pessoas, não tem terapia, mas acaba que é uma terapia, porque você vai se conectando ali, você vai pintando. Agora ele quer pintar um negócio lá que eu já olhei,
que eu já falei que vai ser difícil, porque antes ele faz um desenhozinho e você vai, né, naquilo dali. Mas é um momento que você fica ali, imersa naquela É situação, terapêutico, vivendo o né? presente, né? Que isso é o mais importante, né? Trazer É a isso para nossa, é presença. a presença. A gente só É o tem que ele quer e hoje. vocês e nós também, né? Naquele Sim, momento, o presente, para sim, É, desenvolver aquilo ali. sim, e a presença, eu vejo muita gente falar, tipo, a romantização da presença agora, né? Porque sempre tem isso. E a presença, ela não precisa ser algo contemplativo, né? Porque tem momentos da sua vida que não vai ser, né? Uma DR, não vai ser contemplativa, mas você precisa de sim. presença. Eu tô passando muito isso lá em casa, que a minha mãe, né, teve a cirurgia, e aí eu tô cuidando da minha mãe que não tá podendo andar, da minha irmã que tem síndrome de Down, da minha filha de 2 anos e do meu pai que é zero funcional nesses momentos. E eu ali, e aí eu falo assim, cara, como é que você dá conta? Presença, é o agora, é o hoje, eu não vou pensar nisso que são Ah, três eu meses. também acho. Eu vou pensar Se nisso no você começar a agora. pensar o que que vai ser amanhã, você não faz hoje, É. né? É Quando você Nesse vai para o momento aí, futuro, né? Aí gera ansiedade, aí gera gera. ansiedade. Então a presença, ela traz essa possibilidade da cura desse movimento, porque eu falo muito, a gente vai falar, né, de terapias que curam, e eu falo muito que a cura, ela não tem um destino final. Ela está no movimento. É a Sim, gente entender a necessidade de cura já é o caminho da cura. E sim, a gente pode encontrar em vários lugares. Pode ser no reiki, pode ser na barra de axis, pode ser na terapia, pode ser numa sim. conversa, pode ser sozinha, pode ser escrevendo um Numa livro, leitura, Numa leitura numa também. leitura, porque a Sim, cura ela não tá num lugar físico, né? arrasou. Gente, e falar em. Também pode ser num livro, igual a é, Jordana falou. E aqui a Rafa mandou pra gente, né? Esse aqui, acho que é um dos primeiros livros que eu tava falando dela, que ela fez com 18 anos. Acho que ela é autora em 10, 11. Eu sou em 11. Muito Aí ela maravilhosa. falou, aí a gente foi a gente tá vindo com um projeto aí bem bacana para os livros e até o Terapias que Curam vai entrar nesse rolê de divulgação também, assim, que vai ser bem interessante. Não posso falar porque precisa Vem estar aí, tudo, vem aí, vem aí. precisa estar tudo certinho. Mas essa parte da coautoria, ela é bem interessante nessa questão da divulgação, de ser um primeiro passo para você escrever um livro também, né? Então, assim, a editora Perencim já tem 7 anos. Eu tô, gente, tô precisando de B12. Vou fazer meu exame. Já tem 7 anos, então, assim, já tá comigo com todas as coautorias e o livro. E eu trouxe aqui, ó, para presentear vocês, que é nossos patrocinadores, para vocês. Já vou deixar aqui, ó. Eu não posso me movimentar porque eu fiquei presa aqui, Maria. Pode escolher qual que vocês Vou querem. pegar. Não, o que vocês eu O que posso quiserem. vocês também, quiserem. Esse é de marketing, o outro é uma história. qual que você prefere? Vamos cada um, depois a gente E troca. aí já pode utilizar todas as informações para o marketing também para poder fazer essa divulgação. Obrigada. A gente tem também, ó, tá aqui, ó, o Anca Sushi, Ai, gente. você me viciou, né? A Paloma E falou ela que ainda você tá entrega indo no meu lá sítio. E ela ainda direto. entrega lá Ela no meu sítio. entrega. Aham. Gente, Ninguém gente, entrega lá e ela entrega. maravilhosa. Então, assim, Então tem mais uma boa notícia, mas... né? Porque vai ganhar 10% de desconto no Anca Sushi, Ai, gente. Eu já tô me sentindo aqui já super muito patrocinada. E chique. isso daqui também. Agora, gente, não é propaganda, é real mesmo. Mas isso daqui é um mantra de Barra de Axis. Tudo vem a mim com facilidade, Ah, alegria e sim. glória, que é o Ai, que bracelete que ela lindo. colocou e que ela criou essa coleção, a Flávia Pina, lá do Jandira Joias. E a gente até chegou a fazer uma collab que as pessoas compravam e ganhavam um desconto barras. A gente pode fazer também ali com vocês, porque é Podemos. bem legal. Você nunca fez barras? Não, nunca, Ah, tem que nunca fiz. fazer. É. Gente, vai ligar no 420 ali também, se fizer barras, não vai? Vai. Vai ser, assim, uma É só você loucura, marcar, tá? tá? Que Outro você dia. falou que vai fazer comigo. Não, a gente vai fazer. Eu vou deixar a Jordana botar a mão na minha cabeça. Que eu não deixo ninguém botar a mão na minha cabeça. Entendi. Basta, você tem que confiar na pessoa, gente. Você tem que confiar na pessoa que faz barras em você, tá? Exato. E reiki também. É, É, Todas as todas as terapias, terapias, né? é. Isso é uma coisa que eu falo muito sobre essa questão da responsabilidade e que, infelizmente, a internet traz isso de negativo. Que é muita gente falando, por isso que mais uma vez a gente precisa se conhecer, saber o que Sim, o nosso corpo sente, nossa intuição, e conhecer de verdade, não só a informação, né? A gente buscar verdade. conhecer o outro, porque transforma a vida, tanto para, né, positivamente, negativamente. Então,
é uma responsabilidade muito grande. Toda vez que eu estou em mentoria, eu falo isso. Eu falo, nossa, é muito, muito grande a responsabilidade de estar diante de uma pessoa, guiando uma pessoa para uma transformação, Que né? você Então, lida com a alma da pessoa, você né? lida com as vulnerabilidades, com a alma, com o Exato. destino também, né? É. Uhum. Deixa pra gente, Maria, seu Instagram para as pessoas te seguirem ou virem seu conteúdo. Você está sempre fazendo lives aí para poder trazer essa questão da comunicação de uma forma assertiva. Assertiva. Bom, o meu Instagram é Maria Jacome. É @Maria Jacome. Eu tenho buscado falar muito lá. Eu gosto bastante das lives. Fiz uma sequência que está toda gravada. Neste momento, né, de vida, mamãe operada, criança pequena, mas a gente está sempre se comunicando. Eu estou sempre lá e amo mensagens por direct. Eu acho que é o Manda que mais mensagem. bomba no meu Instagram é as pessoas tirando dúvida, perguntando, contando história. Então eu estou super disponível porque o meu propósito é realmente espalhar a CNV por aí, não só porque eu sou legal, mas porque eu quero um mundo com CNV, né? Então é de Arrasou. interesse É o que próprio. você Muito já sentiu obrigada. que Eu é. agradeço demais. Deixa pra gente, Jordana, O meu seu arroba é Instagram. @Jordana Massoterapia. Ai, Amo fazer o que eu faço e também eu tô começando agora na questão de publicidade, né? Então, assim, esse sempre que eu livro aí é pra posso. você, então. Então, tá Ai, veio vendo? Caiu certinho. nas mãos certas. E aí, procuro cada vez mais estar melhorando em conteúdo, né? Porque não adianta a gente ir para a internet para ficar publicando coisa que não é necessário, mas também para a pessoa passar para mim, quando as pessoas passam, qual é o resultado da, da terapia que ela fez, da sessão, ela passa pela internet também. Ela também fala, divulga, passa para o outro. Isso é muito bom. Sim. A indicação, né? A indicação é A muito boa. indicação boca a boca. O É, Instagram, ele tá ali para ajudar a gente também, mas a indicação, ela é perfeita. é. Eu super indico também. Tô doida para fazer as barras pra gente poder fazer essa troca, porque eu nunca arrumei uma pessoa para fazer barras em mim, tá? Agora É eu já muito bom. achei. Muito obrigada, tá? Muito Obrigada obrigada a vocês você também, duas, por gente. vocês Eu Obrigada. todas. agradeço também. Muito Obrigada a obrigada você por por estar aqui tudo. com a gente. Mais um episódio. E já já a gente volta com um novo episódio na próxima edição do podcast é sobre saúde mental e tá tudo bem. Um tema que vocês vão amar. Obrigada.